Irmãos, nessa manhã de domingo, nós já estamos avançando nas nossas lições da escola dominical. O tema dessa manhã é risco da caminhada missionária. O texto é Atos 21, 1 a 16. Gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor nessa manhã. Lucas escrevendo diz assim: depois de nos apartarmos, fizemos vela e corremos em direitura. Chegamos a Cos, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achamos um navio que ia para a Fenícia e embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando a esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontramos os discípulos e permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados alguns dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, ajoelhamos na praia e oramos. Despedimos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro. Chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demoramos ali alguns dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando um cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas também até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns discípulos também vieram a Cesareia conosco, trazido consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Vamos orar a Deus nessa manhã. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, nessa manhã de domingo, quando mais uma vez se reunimos, cada um nos lares, para esse estudo da Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade, sabendo que nessa caminhada muitas dificuldades podem surgir e mesmo até a morte pode nos achegar nesse trabalho tão intenso que é a obra do Senhor. Ajuda-nos a entender isso e a nos comprometer, sermos fiel até a morte, para recebermos a coroa da vida. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na 12ª lição dessa caminhada missionária e o autor diz que o trajeto de Paulo de Jerusalém a Roma, como prisioneiro, possivelmente seja uma das mais importantes narrativas do Novo Testamento, para mostrar os riscos da caminhada missionária. Então, ao olharmos para essa viagem que Paulo tem, nós vamos perceber que vários riscos os missionários têm no campo, principalmente Paulo. Nós vamos ver que o texto básico desse estudo se situa logo após a despedida emocionada de Paulo aos pastores de Éfeso, que antecede a chegada do apóstolo a Jerusalém. Os irmãos pressentiam que alguma coisa terrível estava para acontecer a Paulo em Jerusalém. A palavra de um profeta levou outros irmãos a estar com ele para que não subisse a Jerusalém. Na verdade, antes dessas reações, o próprio Paulo já manifestara o pressentimento que aquela poderia ser a última viagem. Ele tinha consciência dos riscos da caminhada missionária. Estava preparado para se manter determinado. O presente estudo parte desse relato, acerca dos momentos precedentes à chegada de Paulo a Jerusalém, após a sua terceira viagem missionária, e depois de Jerusalém a Roma, onde seria julgado. Então note que Paulo tem uma viagem ampla para chegar até Roma, mas nesse momento nós vamos ver que essa caminhada de Paulo tem riscos e ele
sofre por causa de Cristo. Então, a primeira parte da nossa lição diz: a caminhada missionária não exclui o risco de sofrer por causa de Cristo. Só que há uma grande distância entre simplesmente estar com Cristo e ser discípulo e testemunho. O discipulado requer renúncia, exige tomar a cruz e envolver indeterminação em seguir a Cristo. Então nós vamos ver que Paulo está pronto para sofrer. E quando nós lembramos da sua conversão, quando Ananias está lá, temeroso de ir orar em favor de Saulo, Deus então fala para Ananias que ele sofreria por causa do nome de Cristo. Pois importa que eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo nome de Cristo. Atos 9,16. Então Deus já sabia que Paulo passaria por problemas difíceis, por lutas. Nessas viagens haveria então traições, haveria dificuldades com os colegas de trabalho, haveria também naufrágio. Então, nessa manhã eu queria que você, olhando para essa caminhada missionária, você percebesse que a vida cristã e o testemunho da vida cristã pode envolver sofrimento. E gostaria de lembrar que no capítulo 20 de Atos, Paulo havia revelado sua determinação em ir para Jerusalém, embora que soubesse que ali esperavam cadeias e tribulações, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. A caminhada missionária é para pessoas corajosas, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 2,17. Muitas vezes é preciso conviver com sofrimentos, desamparos, enfermidades, choques culturais, violência, acidentes, escassez em alguns casos e até a própria morte. A fidelidade que somos chamados como portadores do Evangelho da salvação em Cristo não exclui a possibilidade extrema, ser fiel até a morte. Então nós vamos encontrar dificuldade nessa caminhada, vamos encontrar ciladas, vamos encontrar pessoas incompreensivas com a obra do Senhor. Mas uma coisa que o autor fala e é verdade: arriscado mesmo é fugir da vontade de Deus. Note que os irmãos, sabendo da possibilidade de Paulo passar por lutas, eles tentam persuadir ele para não ir a Jerusalém. Mas depois de ouvir de Paulo que ele estava pronto para sofrer por causa do nome de Cristo, eles usam essa expressão em Atos 21:14. Faça-se a vontade do Senhor. Então nós precisamos aprender a estar vivendo na vontade do Senhor, naquilo que Deus quer. Certamente há uma decisão mais acertada diante dos riscos da caminhada missionária é nos submeter à direção de Deus. Sem dúvida, a escada mesmo é fugir da vontade de Deus. Note que Jonas tentou fugir, mas Deus, na sua providência, levou ele aonde Deus queria que ele testificasse o Evangelho. Em Jerusalém, Paulo experimentou a fúria dos judeus que exigiam sua morte. Depois ele foi conduzido a Cesareia, onde permaneceu sob custódia por 2 anos, tendo sido julgado por Félix, Festo e Agripa, sucessivamente. Por ter apelado para César, foi conduzido até a capital do Império, Roma, para ser julgado pelo imperador. A viagem foi tumultuada, embora a caminhada missionária seja permeada de risco. É importante compreender que a missão é assistida pelo Senhor e o seu Espírito. Paulo tinha plena convicção dos riscos que corria, mas confiava plenamente no livramento do Senhor, como testemunhou mais tarde. Será que todos nós estamos preparados para os riscos da caminhada? Temos todos nos colocado dentro da vontade do Senhor para ser bênção, mesmo em circunstâncias desfavoráveis? Terceira coisa que o autor fala é que o risco da caminhada traz consigo oportunidade. Observe que Paulo, então, durante essas viagens, ele aproveita cada situação. Paulo via cada situação como uma oportunidade que deveria ser aproveitada. Então, eu queria que você lembrasse que quando nós estamos olhando para Paulo, ele aproveita as oportunidades durante essa viagem. Em cada viagem, ele usa as oportunidades como meio de proclamar o Evangelho. As oportunidades aconteceram em Jerusalém, oportunidades aconteceram em Cesareia, as oportunidades aconteceram na viagem até Roma.
Então, eu queria que você observasse que quando Paulo está indo para Jerusalém, ele tem, então, um encontro com Tiago. Ele chega lá e ele conversa com Tiago. Tiago, então, com Paulo, um lidando com os gentios, outro lidando com os judeus, mas nós vamos perceber que a teologia da justificação, com ênfase nas obras de Tiago, e a teologia da justificação, com ênfase na fé de Paulo, são unidas num propósito de ensino ali. Então, os dois sentam e conversam, e essas duas teologias estão adequadas para o serviço do reino. Em seguida, ao ser ameaçada pela multidão enfurecida sobre a proteção de autoridades romanas, foi permitido Paulo falar em pé na escada, quando fez um sinal com a mão. E então se fez grande silêncio e ele falou assim perante uma multidão atenta e apresentou o seu testemunho, a sua conversa. Então, nessa hora, Paulo, mesmo depois de ter sido espancado, ele então aproveita aquela hora, ele usa toda a sabedoria que ele tinha, ele usa a sua linguagem perfeita que ele tinha do hebraico, ele então fala em hebraico com aquele povo. E o povo então faz silêncio maior. Paulo testemunha também em Jerusalém, diante do Sinédrio. Observe que Paulo sabia das dificuldades que surgiriam. Então, Paulo sai daquela situação também, usando a oportunidade para proclamar a ressurreição de Cristo. Mas eu quero lembrar também que em Atos 23:11 está dito dessa forma: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faça em Roma. Então o Senhor traz a consciência de Paulo que ele não estava só testemunhando em Jerusalém, mas que ele levaria ele até Roma para testemunhar também aos irmãos de Roma e às autoridades de Roma. Então, em Cesareia, Paulo aproveita a oportunidade, quando ele é julgado, ele usa a situação para proclamar o nome de Cristo. Observe que ele está diante do governador Félix e recebeu do comandante Cláudio Lísias, juntamente com o acusado em carta de sua defesa. Paulo se defendeu e o julgamento foi adiado. Ele aproveitou e evangelizou o governador Félix. Se nós fizermos a leitura, nós vamos perceber que Félix e sua esposa são evangelizados por Paulo. Ele até fica receoso e transcorreram 2 anos. Então Festo assume o governo da província, com a intenção de garantir o apoio dos judeus. Festo sugeriu a Paulo que ele voltasse a ser julgado em Jerusalém. Foi aí que Paulo disse: eu apelo para César. Observe que as autoridades estavam ali, criando dificuldade para que Paulo, então, pudesse ser solto. E Festo, como governador, agora recebe a visita de Agripa, sua esposa Berenice. E Paulo, então, é colocado diante de uma plateia. O Senhor já havia dito que ele falaria diante de reis, de autoridades. E Paulo agora tem, no capítulo 25, 13 a 27, narra o que Paulo está defendendo a sua fé diante de Agripa, Berenice e outros acusadores que chegaram ali para acusar Paulo de coisas que ele não havia feito. Então Paulo, ao expor a sua conversão, ao expor a sua fidelidade, Agripa chega a dizer: por pouco não me persuades a ser um cristão. Note que a expressão de Paulo, a forma que Paulo conduzia diante das autoridades, levavam eles a entender que Paulo tinha um conhecimento amplo das Escrituras, tinha uma vida reta que os seus acusadores não tinham do que o acusar. Gostaria de lembrar também que o discurso de Paulo focalizou sua formação religiosa e a sua vida transformada. Mas que Paulo usa cada situação para que ele possa convencer as autoridades. Sua conversão, sua vida transformada, seu encontro com Cristo, ele faz um relato detalhado para essas autoridades. Eu queria que você também pudesse aproveitar as oportunidades, como ele fez ali em Cesareia. Nós possamos fazer também no nosso dia a dia, aquilo que nós estamos fazendo diante das situações que vivemos. Nesse discurso, Paulo reafirmou a sua convicção que os riscos da caminhada trazem consigo oportunidades.
Então, Paulo, ele usa cada uma das oportunidades para falar de Jesus. E por último, Paulo é conduzido até Roma. Paulo, então, foi enviado a Roma como prisioneiro. Atos 27 narra a sua viagem até Roma. Observe que Paulo está ali junto com 275 pessoas. Eles viajavam em um navio. E essa viagem, então, é uma viagem custosa, uma viagem que eles vão dar numa ilha chamada Malta. E ali a graça de Deus e o poder se manifesta, abrindo porta para o Evangelho. Então, Paulo testemunha no navio, testemunha na ilha. Paulo usa as oportunidades. E aonde eles estão, depois de 3 meses, eles voltam a um novo barco. Aquele barco havia sido destruído pela chuva, pelos ventos, pela tempestade. Eles são colocados no navio, eles vão embarcar em outro navio. Com tranquilidade, eles vão até Roma, onde é permitido Paulo morar por sua conta e ter em sua companhia um soldado que o guarda. Atos 28, 16. Então, nessas viagens, Paulo sabe das dificuldades, Paulo sabe da incredulidade do povo. Paulo sabe que muitos estariam armando situações para criar dificuldade. Até ver morto Paulo, eles queriam ver Paulo morto. Eles então usam todas as estratégias, mas Deus protege Paulo, Deus protege os seus amigos, Deus usa essa caminhada. E as oportunidades que aparecem, Paulo usa cada uma para testemunhar e falar do Evangelho. Então, na caminhada missionária, não exclui o risco de sofrer por causa de Cristo. O arriscado mesmo é fugir da vontade do Senhor. E o risco da caminhada trazem oportunidades. Trazem oportunidades em Jerusalém, trazem oportunidades em Cesareia e trazem oportunidades até a chegada dele a Roma. E em Roma, Paulo usa também a casa onde ele estava para testemunhar do amor de Cristo àqueles irmãos que estavam em Roma. E ao falar aquelas pessoas, Paulo leva muitos ao conhecimento de Cristo. Ele gasta dias, horas, sua vida para que as pessoas possam conhecer Jesus, o qual ele teve um encontro ali naquele momento quando ele ia para Damasco. Deus o transformou agora um homem renovado, um homem transformado, um instrumento nas suas mãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa manhã, desse domingo, nós possamos entender. Deus também tem propósito em nossas vidas. Que nós possamos, então, aproveitar as oportunidades, sabendo que surgirão dificuldades, surgirão intempéries em nossa vida, surgirão pessoas que estarão contra aquilo que nós estamos realizando na obra de Deus. Muitos quererão a nossa saída, muitos quererão até a nossa morte. Mas Deus, na sua infinita bondade e graça, Ele pode nos sustentar, Ele pode nos guardar, Ele pode fazer de nós um instrumento em suas mãos. E nós, como instrumentos, possamos aproveitar as oportunidades. Vamos orar encerrando essa aula dessa manhã. Curve-se diante do Senhor, oremos. Pai amado, essa manhã mais uma vez estamos na Tua presença, sabendo que o Senhor conhece todas as coisas. Como o Senhor havia trabalhado na vida de Saulo, trabalhou também agora transformando ele em um instrumento seu Paulo, um missionário. Agora nós podemos ver quanto ele sofreu, quantas dificuldades surgiu nas suas caminhadas, nas suas viagens, mas sempre a presença do Senhor estava com ele. Então, nessa manhã nós pedimos que o Senhor esteja presente conosco na nossa caminhada cristã. Que nós possamos também aproveitar todos os momentos, todas as oportunidades que surgirem para proclamarmos o Evangelho àqueles que não te conhecem. Nos ajuda a usar também a nossa conversão, nosso testemunho, para a edificação das pessoas, as dificuldades que surgiram também no campo missionário, sejam experiências que possamos compartilhar e animar aqueles que estão passando por dificuldades também. Tudo isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.